O que é pior? Morrer num desastre aéreo ou sobreviver, mas ser esquecido no topo de uma montanha em pleno inverno? A história de 1942 mostrará que, por vezes, a sobrevivência se revela algo pior do que a morte. Fevereiro de 1942, dia 16, Montanhas Pamir. O biplano R-5 descola de Dushanbe, na altura a cidade chamava-se Stalinabad, e ruma a Korog. A bordo encontram-se agentes da NKVD, o piloto Vasily Knyazhenko, o major Andrei Maslovsky, chefe do destacamento da Guarda de Fronteira do Pamir, o capitão Mikhail Vikrov, do Comissariado do Povo da NKVD, e um funcionário da NKVD da RSS do Tajiquistão, de apelido Zhukovsky. E também Anna Gureyeva, esposa do chefe do aeroporto de Korog, com os seus 2 filhos, Sasha, de 10 anos, e Valery, de 6 meses. Evidentemente, este voo foi planeado para oficiais. A mulher com as crianças pequenas foi levada à boleia. Simplesmente não havia outra forma de ela chegar ao marido através das altas cordilheiras do Pamir. O R-5 é uma máquina fiável do final dos anos 30. Mas, ao que tudo indica, este avião em particular tinha avarias. Quais, não se sabe. Voar sobre o Pamir naqueles anos em aviões semelhantes exigia uma mestria virtuosa do piloto e era extremamente arriscado. As montanhas aqui são tão altas que a aviação antiga não conseguia sobrevoá-las diretamente. Os motores não tinham potência suficiente. Era preciso passar pelos chamados portões da montanha, quando o avião atravessa um desfiladeiro entre 2 picos. Foi precisamente por um desses portões que o biplano voava no dia 16 de fevereiro, por volta das 3 da tarde. Ao contornar a nebulosidade na zona dos portões de Rushan, no passo de Odudi, o piloto virou para um desfiladeiro lateral, tentando contornar pela esquerda picos de 5.200 e 5.100 metros de altura. Uma manobra normal. Mas a asa bate na beira de uma rocha. O controle é perdido. Uma sacudidela brusca. O motor cala-se e na cabine instala-se aquele silêncio peculiar que só os que estão a cair ouvem. O avião embate numa encosta de neve quase no topo da montanha. Impacto. Estrondo. Depois, nada. Surpreendentemente, todos os passageiros sobrevivem. Não há ferimentos graves, apenas contusões e arranhões. Alguém bateu com a cabeça numa antepara. Alguém mordeu a língua. O bebê chorou, mas acalmou-se rapidamente. No entanto, o local da queda é praticamente o cume, a 4.400 metros acima do nível do mar. O mal da montanha manifesta-se instantaneamente. A esta altitude, o ar é rarefeito, o oxigênio é catastroficamente escasso. Respirar torna-se difícil em poucos minutos. A cabeça começa a doer, as têmporas a latejar. Aqui são frequentes fortes nevões e a temperatura noturna desce facilmente para os 30 graus negativos. Condições extremamente severas, mesmo para homens adultos e saudáveis. E a bordo está um bebê de colo. Os sobreviventes do desastre não tencionam desistir. Algumas horas depois, Knyazhenko e Vikrov partem em busca de um caminho para o rio Panj. Saem em silêncio, sem dizer uma palavra. A neve dá pelos joelhos, em alguns locais mais alta. Regressam 1 hora, talvez 2 depois, de mãos a abanar. Não há caminho. Tentativas subsequentes mostram que o avião caiu na borda de um glaciar que desagua num abismo profundíssimo. À volta, neve até ao peito. Foi ela que amorteceu o impacto e salvou as suas vidas, mas é impossível mover-se nela. Os homens afundam-se a cada passo, ficam exaustos em poucos minutos e voltam para trás. Respirar é difícil. O coração bate descontroladamente. As pernas tremem. O piloto apela para que não entrem em pânico. É preciso esperar pelo resgate junto ao avião. Em breve começarão a procurá-lo. A lógica é compreensível. O avião não estabeleceu contacto, portanto será dado como desaparecido. Fazem um inventário dos mantimentos. 600 gramas de manteiga, 1 kg de chouriço, 1.200 gramas de queijo, uma lata de caranguejo, 3 garrafas de vodka.
Não há água potável. A comida é pouca, mas deve chegar para alguns dias. E depois os socorristas chegarão, assim pensavam eles. O guarda de fronteira, Maslovski, propõe comer uma vez por dia. Ele próprio divide as provisões por todos, corta o chouriço em fatias finas, distribui as porções. Tudo à maneira militar, com precisão. O verdadeiro pesadelo começa com o cair da noite. A temperatura desce para os 30 graus Celsius negativos. É preciso entender, o avião é pequeno. No compartimento de passageiros há apenas 4 lugares. As pessoas têm de se sentar literalmente umas em cima das outras. As crianças são colocadas ao colo, apertam-se uns contra os outros para não congelarem. Alguns, em desespero, tentam ir para a fuselagem, mas congelam imediatamente e regressam. Lá está ainda mais frio. Uma tal queima com um frio gélido. Os dedos ficam dormentes em segundos. Periodicamente, alguém sai para buscar neve e come-a, pois não há água. Enchem a boca com ela, tentam engolir. Mas a neve quase não mata a sede. Pelo contrário, aumenta-a. A neve e o gelo nas montanhas são, na verdade, água destilada, sem sais e minerais. Se beber essa água por muito tempo, os sais começam a ser eliminados do organismo. Isso leva à fraqueza, queimbras, perturbações do ritmo cardíaco. No dia seguinte não há ajuda. No dia depois, também não. As noites tornam-se cada vez mais frias. A comida está a acabar. A manteiga é a primeira a terminar. Depois, o chouriço. Resta o queijo e os caranguejos. Terceiro dia, 19 de fevereiro. Os homens tentam novamente encontrar uma saída. Percorrem 6 quilómetros com neve até ao preto. Cada passo é como o último. Afundam-se, saem, afundam-se novamente. Regressam exaustos. Os rostos estão cinzentos, os lábios gretados. Respiram com dificuldade, de forma rouca. No quinto dia, tentam derreter neve. Acendem fósforos sobre uma pequena chama. Conseguem alguns copos de água. É melhor do que nada. Mas a água é fria, vazia. Não alivia. Uma noite, as pessoas, a congelar, julgam ouvir tiros nas proximidades. Pensam que os estão a procurar. Os homens saem do avião, o frio atinge o rosto como um soco e percebem. São tiros do posto da guarda de fronteira, que fica muito perto. Lá, estão a celebrar o dia do guarda de fronteira. As pessoas começam a perder o ânimo. Tão perto, uma festa, alegria, calor, conforto. Em algum lugar, assam carne, bebem, riem. E eles são forçados a congelar no cume, esquecidos por todos. Isto quebra mais do que o frio. As pessoas já estão nas montanhas há bastante tempo. Os dias fundem-se num só. Ana decide manter um diário. Registra tudo o que acontece no diário de bordo do piloto. Escreve com uma caligrafia pequena e cuidada. Tenta não omitir nenhum detalhe. Este diário, verdadeiramente assustador, tornar-se-á a principal testemunha dos trágicos acontecimentos e a principal prova no julgamento subsequente. A 23 de fevereiro morre o filho mais novo de Guraeva, Valera. Simplesmente deixa de respirar, silenciosamente, sem um grito. Ana chorou o dia todo, sentada, abraçando o corpo morto, balançava-se de um lado para o outro. Ao anoitecer, envolveu-o num tecido e colocou-o na extremidade da fuselagem. Nunca mais lá entrou. A 24 de fevereiro, os alimentos acabam. O último pedaço de queijo foi comido. A lata de caranguejo ficou vazia ontem. As forças abandonam as pessoas. As noites na cabine apertada a 30 graus negativos, o efeito da altitude é quase a altitude do Elbrus, fazem-se sentir. As dores de cabeça tornam-se constantes. Alguém começa a delirar durante a noite. Eles começam a perceber. Não há ajuda a esperar de lado nenhum. Ninguém virá por eles. Ninguém os salvará. Não o dizem em voz alta, mas todos o sentem. É tomada uma decisão. Fazer uma última tentativa de chegar às pessoas ou morrer. É claro que uma mulher e uma criança pequena não são capazes de uma travessia tão difícil pelas montanhas. Sasha tem apenas 10 anos. Ana está enfraquecida.
Deixam-os no avião prometendo voltar assim que chegarem a um lugar com gente. Maslovski promete que voltará no máximo em 3 dias. No máximo. Depois de se despedirem dos homens, Anna e Sasha isolam a cabine. Tapam as frestas com trapos. Derretem água para vários dias, o máximo que conseguem. Guardam-na em garrafas, em frascos, e começam a esperar. A espera é longa, muito longa. A única salvação para Anna torna-se o diário, no qual ela registra de forma bastante seca e cínica estes terríveis acontecimentos. Escreve em frases curtas, sem emoções, como um relatório. Ela também escreve cartas aos familiares, especialmente ao marido. Nas cartas, há mais sentimento, mais desespero. Ao 3º dia de espera, acabam-se os fósforos. O último fósforo apaga-se antes de conseguir acender. Derreter água torna-se muito mais difícil. Além disso, o tempo piora. Começam nevões fortíssimos. O vento uiva de tal forma que parece que a própria montanha geme. O avião fica completamente coberto de neve numa só noite. Eles têm de sair da cabine e desenterrá-lo para não ficarem sepultados naquela montanha. Anna trabalha com as mãos nuas. Os dedos ficam dormentes, mas ela continua a cavar. Sasha ajuda como pode. A certa altura, algo dentro da mulher quebra. Talvez ao 7º dia, talvez ao 10º, não se sabe ao certo. A partir daí, desenrolam-se acontecimentos verdadeiramente assustadores. A cada dia que passa, a fome intensifica-se. Primeiro, é apenas um vazio no estômago. Depois, dor. Depois, um pensamento avassalador sobre comida, que não deixa dormir, não deixa pensar em mais nada. É então que Anna propõe comer o Valeri morto. Sasha recusa, vira-se de costas, chora, mas a mãe corta um pedacinho de carne. A princípio, não lhe desce pela garganta. Ela engasga-se, sente náuseas, mas a fome vence. Assim, gradualmente, todos os dias, eles cortam um pedaço e comem. Em meio mês, comem o corpo inteiro. E isto está registado no diário, secamente, sem detalhes. 20 de março. Estão nas montanhas há mais de um mês. A fome ataca novamente. A água derretida já não desce pela garganta, provoca náuseas, vômitos. Sasha começa a pedir chá doce. Fala baixo, fracamente. A mãe tenta distraí-lo da comida como pode. Joga dominó com ele, encontraram cartas no bolso do piloto. Põe-no a desenhar algo com carvão em pedaços de papel. Entretém-no. Conta-lhe as histórias de que se lembra. Canta canções. O pequeno Sasha gosta de escrever cartas. Escreve ao pai, ao irmão, à avó. Isto é talvez a coisa mais assustadora que se pode ler. A caligrafia infantil, as linhas tortas, palavras sobre como sente saudades, como quer ir para casa. O menino enfraquece a cada dia. Deixa de se levantar. Fica deitado a olhar para um ponto fixo. Então Anna fura uma veia do seu braço com uma agulha. Enche meio copo de sangue e dá-lhe a beber. Morno, salgado. Sasha faz uma careta, mas bebe. Acalma-se um pouco, até adormece. Mas passadas algumas horas acorda. Sente-se mal. Começa a delirar, a chamar pelo pai. Agita-se, não reconhece a mãe. O delírio dura vários dias. A febre sobe, depois desce. Os lábios secam, gretam. Um dia ele diz à mãe, no momento de lucidez, que nunca mais verá nem o pai, nem o irmão mais velho. Agradece à mãe por tudo o que ela fez por ele. Diz isto com calma, de forma adulta. Pede que, se ela sair daquele inferno, faça tortas com passas e as distribua por toda a família, para que se lembrem dele. Ana acena com a cabeça. Não consegue falar. A 22 de março, Sasha morre. De manhã. Expira silenciosamente e não inspira mais.
A julgar pelo diário, ela já não era a mulher que, alguns meses antes, tinha entrado naquele avião amaldiçoado. Ela está a morrer de fome. O corpo seca, a pele estica sobre os ossos, mas decide não tocar no corpo do filho mais velho. Aguenta por 3 dias. Senta-se ao lado dele, acaricia-lhe o cabelo. Depois corta metade do braço dele. Falo rapidamente, sem olhar. Corta-o em pedaços e coloca-os ao sol. Quando a carne seca, come-a. Mastiga devagar, metodicamente. Bebe água derretida para acompanhar. Ela julga estar sozinha naquela rocha de neve, mas não está. À noite, algo começa a andar perto da cabine. Ela ouve passos, arranhões. Quando Ana sai do avião de manhã, vê na neve pegadas de um grande felino, marcas grandes e nítidas de patas. Ao que tudo indica, um leopardo das neves seguiu-lhe o rasto e espera pela oportunidade de chegar à sua presa. Mas de manhã o animal vai-se embora. A luz do dia não lhe agrada. Ela sai do abrigo, deita-se na asa aquecida pelo sol e dormita. O sol quase não aquece, mas é melhor do que a escuridão gelada da cabine. Passa mais um mês terrível de inferno de neve. Do corpo do filho, praticamente nada resta. Os socorristas continuam sem aparecer. Ela deixou de os esperar. Apenas existe, dia após dia. No diário, nesse dia, ela escreve que já se passaram 70 dias à espera, mas ninguém vem por ela. Os números tremem. A mão está fraca. Ela percebe. Ninguém virá por ela. Escreve cartas de despedida ao marido e aos familiares. Despede-se. Agradece pela vida que teve. A fome é tão forte que ela decide, se a expedição não chegar até ao dia 15, cortará 2 dos seus dedos e comê-los-á. Registra isto no diário. Pondera que dedos escolher, o mendinho e o anelar da mão esquerda. A mulher pensa que o piloto e os 3 agentes da NKVD que tentaram chegar às pessoas estão mortos. Jazem algures na neve, congelados. Caso contrário, a ajuda já teria certamente chegado. Eles prometeram voltar em 3 dias. Passaram mais de 2 meses. Mas o mais terrível nesta história está apenas a começar. Eles não estavam mortos. Após vários dias de caminhada pela neve profunda, Maslovsky, Vikrov e Kniazenko conseguiram chegar à aldeia de Ravand, onde foram acolhidos por habitantes locais e levados para Korog. Zhukovsky não estava com eles, ficou para trás algures pelo caminho. Os sobreviventes sofrem de queimaduras graves de frio. Os dedos dos pés ficaram pretos, a pele soltou-se em camadas. Aos 2 agentes da NKVD amputam-lhes as pernas. A Maslovsky, ambas, quase até ao joelho. A Vikrov, uma. O piloto Kniazenko teve um pouco mais de sorte. Usava umas botas quentes de pelo, parte do uniforme dos pilotos. Essas botas salvaram muitas vezes vidas e membros. A ele cortaram-lhe apenas os dedos de um pé. E o que aconteceu a seguir? Terão corrido a salvar Ana e o seu filho que ficaram nas montanhas? Não. Enquanto estavam na aldeia, nenhum dos 3 homens se lembrou sequer da mulher com os filhos, abandonada nas montanhas. Nem uma palavra, nem uma insinuação. Os habitantes locais afirmaram mais tarde. Se tivessem sabido logo, teriam certamente salvo Ana e Sasha. Conheciam o caminho. Poderiam ter chegado lá em 2 dias. Só em Korog é que o piloto mencionou casualmente Ana Gurieva, numa conversa com o médico, de passagem. Acrescentou com confiança que ela já estaria morta. Por isso, ninguém procurou o desaparecido Zhukovsky nem os Guriev com os filhos durante mais 2 meses. E, muito provavelmente, não os teriam procurado de todo, não fosse um acaso. Mas era o ano de 1942, o auge da guerra. A frente de batalha exigia tudo: pessoas, equipamento, metal. A direção da aviação civil de Dushanbe recebe um telegrama cifrado assinado por Vyacheslav Molotov, que ordena encontrar todos os R-5 despenhados até a data, remover os motores e enviá-los para as necessidades da frente de batalha. Não para enterrar os mortos, não para salvar os sobreviventes. Remover os motores.
um grupo é enviado para a busca. Segundo as memórias de Tikhomirov, na expedição, além dos 14 voluntários, participou também o marido de Gurayeva, Ivan. Um facto interessante e estranho. Nessa altura, ele já estava casado com outra mulher há um mês. Nova esposa, nova vida. E tinham passado menos de 2 meses desde o desaparecimento da sua primeira mulher e filhos. Em que estaria ele a pensar ao ir para as montanhas? Não se sabe. A 8 de maio, o grupo partiu. A primavera já se tinha instalado, a neve começava a derreter. Mas em altitude, o frio ainda se mantinha. Os socorristas levaram vários dias para chegar ao local do desastre. A caminhada era difícil, a neve cedia, não havia trilho. Enquanto caminhavam, encontraram numa das fendas o corpo do falecido Zhukovsky. Estava deitado de costas, com os braços abertos. Na mão segurava uma pistola. Os dedos estavam rígidos no gatilho. À volta havia muitos cartuchos de balas disparadas, mais de 20. No carregador da TT não restava uma única bala. Aparentemente, os 3 sobreviventes abandonaram-no para morrer. Talvez ele não conseguisse continuar a andar. E ele disparou para o ar, tentando dar um sinal. Mas não esperou por ninguém. Congelou sozinho. Ao 4º dia, a expedição chegou ao suposto local da queda. Pelas coordenadas, pela descrição do terreno, tudo coincidia. A altitude estava correta, o desfiladeiro era o mesmo, mas o avião não estava em lado nenhum. Procuraram durante várias horas. Percorreram toda a área circundante. Já tinham decidido regressar. Mas então um dos membros da expedição, um jovem de apelido Petrov, decidiu atravessar a cordilheira para ver o que havia do outro lado. E viu uma cena horrível. A poucos metros dele, na neve, jazia a fuselagem preta de um avião, meio coberta de neve, e sentada nela estava uma mulher, imóvel, como uma estátua. A mulher virou lentamente a cabeça. O movimento foi tão lento, desumano. Os homens paralisados ouviram claramente a sua pergunta, no silêncio mortal. A voz rouca, quase inaudível. Vânia, tu provavelmente já te casaste, não foi? Ivan estava atrás. Empalideceu. Não conseguiu proferir uma única palavra. Como sabemos, ele de facto já se tinha casado. E onde está o Sasha? Perguntou Ivan, finalmente encontrando a voz. A mulher levantou lentamente a mão, ossos cobertos de pele, dedos como pauzinhos, e apontou para um crânio roído que estava ao lado. Um crânio pequeno, de criança. Em 85 dias de sobrevivência nas montanhas, Ana tinha-se transformado num cadáver vivo. Pesava menos de 40 quilos, a pele cinzenta esticada, os olhos encovados, o cabelo caía em tufos. Salvaram-na. Envolveram-na em cobertores, deram-lhe água, aos poucos, um gole de cada vez. Levaram-na para baixo numa maca. Mas não se sabe se ela ficou feliz com este resgate, depois de tudo o que viveu. Ela olhava para o céu e permanecia em silêncio. Ana Gurayeva passou mais de 1 ano em tratamento num hospital psiquiátrico em Dushanbe. Ficava no quarto, a olhar para a parede. Não falava. Os médicos tentaram trazê-la de volta à vida, mas algo dentro dela quebrou-se para sempre. O destino do seu marido Ivan e do filho mais velho, Vladimir, é desconhecido. Não se conservaram quaisquer registros. A própria Ana casou-se uma segunda vez, teve filhos e depois netos. Viveu uma vida normal. Trabalhava, criava os filhos, mas até aos últimos dias da sua vida não quis recordar aqueles meses nas montanhas. Se alguém mencionava o assunto, ela levantava-se e saía, em silêncio. Ela morreu no início dos anos 90 em Dushanbe, e esquecer aqueles meses ela certamente já não conseguia. E o que aconteceu aos agentes da NKVD e ao piloto que abandonaram uma mulher e uma criança para morrer nas montanhas? Foi instaurado um processo-crime por abandono de uma mulher e uma criança numa situação de perigo. Artigo 127 do Código Penal da RSFS-RR. O piloto Knyazenko foi enviado para a frente de batalha num batalhão penal. Na prática, uma sentença de morte. Onde morreu pouco depois. Morto em combate ou fuzilado por cobardia, não se sabe.
Maslovsky e Vikrov foram condenados a penas de prisão. Não muito longas, a guerra desculpa tudo. Cumpriram as penas em campos de trabalho. O que lhes aconteceu depois não se sabe. Os arquivos calam-se. Ao processo-crime foi anexado o diário de Anna Gurieva, que se tornou a fonte dos detalhes sobre o seu cativeiro no inferno de gelo. Anotações secas, datas, factos. Além das anotações de Anna, no processo figuram também as cartas do seu filho Sasha, escritas com caligrafia infantil, com erros. Como foi dito no início, esta é uma das mais assustadoras histórias de sobrevivência. Uma história de desumanização, sobre como as pessoas deixam de ser pessoas. Os atos terríveis cometidos por Anna, por desespero e com a mente claramente perturbada, não se comparam de forma alguma com os atos dos homens que sobreviveram. Ela lutou pela vida. Eles simplesmente esqueceram-se.